Sendo assim, iremos então iniciar este período da tarde com referência à identificação, à prova e tramitação desta situação que nós referimos, ser alienação parental, com que comecei de manhã por suscitar o conceito, existência ou não deste conceito, existência ou não desta realidade. Quando nós chamamos alienação parental, talvez pretendêssemos antes dizer privação parental ou perturbações ou práticas alienantes, o que quer que seja. Independentemente, consoante já referi anteriormente, estar ou não consignado no DSM-5, na patologia e no diagnóstico das doenças mentais, o facto é que, consoante referiram aqui alguns técnicos profissionais da área de saúde mental anteriormente, elas aparecem nas clínicas, esta realidade existe, independentemente de ser ou não rotulada de alienação parental ou perturbação, ou o que quer que seja, facto é que são um conjunto de circunstâncias com as quais os advogados lidam quase, eu diria, diariamente nos seus escritórios. Não vem sob a forma de alienação parental, vem sob a forma de um conjunto de relatos que já iremos então analisar. Relativamente à tramitação propriamente dita, ela foi já e vai ser abordada por diversos oradores. Não há uma tramitação legal que seja clássica, paradigmática, não existe, simplesmente não existe. Enfim, circunscrever-me-ei a alguns aspectos, até para não gastar muito tempo, sendo que, em relação à Constituição da República, em relação às condenações do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, quanto à questão da celeridade, isto é, a demora das decisões do artigo 4º, ou a tomada de medidas ineficazes, tudo isso já foi abordado pela doutora Sandra, razão pela qual eu não iria alongar muito sobre essa matéria. Relativamente à nossa matéria propriamente dita de práticas alienantes, chamemos-lhe assim, se me permite, usando a terminologia do professor Dr. Daniel Sampaio, na sua última obra, onde ele efetivamente utiliza esta expressão. Quer-me parecer, estou autorizado pelo autor, utilizar esta terminologia que, de alguma forma, privação parental, embora não se sobreponha este conceito de alienação, mas a privação parental, para quem esteja fora desta problemática, é uma imagem muito mais rica, muito mais forte. Quando falamos em privação, estamos a referir, obviamente, a privação do convívio, a ruptura de laços, a diminuição de laços, enfim, todo um conjunto de práticas que os advogados vão tomando conhecimento no seu dia-a-dia. Esta pesquisa e avaliação factual que aqui refiro, estes sinais ou sintomas, são aqueles que o nosso cliente nos traz no dia-a-dia, que nos relata. O problema que se coloca é que, ao ouvir o meu cliente, eu tenho um relato, pode ser fidedigno, pode ser real, pode ser um pouco empolgado, pode ser dotado de alguma, enfim, emotividade subjacente, outras vezes expressa, em que me diz, não, eu fui ontem, enfim, ao infantário buscar a criança, a mãe não deixou, chegou mais cedo, levou, o doutor faz favor, faça aí um requerimento, altera a guarda, eu quero a guarda para mim, até porque fui ali a uma associação, fui à internet e sei que a guarda agora pode ser partilhada ou compartilhada, ou o que se entende. E, portanto, muitas vezes vem ter connosco um conjunto de situações que não têm nada, rigorosamente nada, que ver com privações, tem apenas a ver com episódios. Quando essa privação começa, de facto, a ter dimensão e começa a ser-nos transmitida sob a forma de um conjunto de sinais que indiciam, não digo uma patologia subjacente, mas um conjunto de atitudes por parte do outro progenitor, então aí temos que as alinhar, recolher, analisar e formalizar. Naturalmente que aqui onde digo instrução e preparação da prova, não posso esquecer que a grande maior parte das vezes nós alinhamos testemunhas, mas a testemunha é indicada pelo cliente, às vezes um pouco à pressa na véspera, dar entrada de um requerimento onde eu venho a pedir qualquer medida, já vamos ver que medidas eu poderia aqui referir, mas em que há um primeiro momento em que o cliente me transmite informação, há um segundo momento em que eu formalizo e há um terceiro momento, já agora arranjo-me lá testemunhas, mando-me lá um mail aí à pressa no instantinho. O que é que vai acontecer? 2, 3 meses depois, quando não é 2, 3 anos depois, em que aquele articulado vai ser submetido à prova, em que os factos provavelmente já nem são os mesmos, porque aqui há uma dinâmica constante, permanente, como foi abordado hoje de manhã, em que uma família de hoje não é a família da amanhã, isto é, a situação que eu hoje diagnostico não é a mesma que vou levar a julgamento daqui a uma semana ou um mês, provavelmente daqui a 2 anos, em que depois, de acordo com o princípio da atualidade da decisão, eu tenho que voltar a levar ao magistrado um conjunto de factos que até lá já se modificaram. Agora, muitas vezes o advogado tem tendência a alinhar testemunhas de acordo com o critério do cliente, mas é uma prática que não é, digamos, ilegal e que até é aconselhada falar com a testemunha antes. Diga-me lá o que é que o senhor sabe, o que é que o senhor presenciou, o que é que eu vou escrever aqui. Porque aquela testemunha, quando for a julgamento, de certeza que me vai dizer, coincidentemente, aqueles factos. De outra maneira, quando eu alinho uma testemunha, como foi indicada pelo meu cliente, com quem eu nunca falei,
provavelmente vou ter um depoimento em sala, em audiência, que não corresponde, em grande medida, e depois tínhamos lá a dizer que aquela testemunha é fraca. É fraco, você não sabia o que é que ela lá ia dizer, não soube antes, não lhe perguntou. Como não lhe perguntou, não sabe a que prova é que vai indicar. E quando indica, só por mero acaso as coisas coincidem. A descredibilização da justiça também muitas vezes passa pelo facto de não termos connosco... Sim? Obrigado. Ouve-se bem. Agora ouve-se. Obrigado. Muitas vezes também tem a ver com o facto de não fazermos trabalhos de casa, ou seja, a testemunha, quando é indicado, deve ser factos muito concretos, muito objetivos, sem qualquer emotividade e, digamos assim, sem qualquer parcialidade. Que medida é que nós vamos pedir ao Tribunal? Algumas que já vamos analisar mais adiante, em concreto. A posição dos tribunais, as decisões, a inexecuibilidade. A posição dos tribunais também vamos analisá-la um pouco mais adiante. Isto é apenas um sumário, tal como as decisões, tal como, enfim, a minha referência à inexecuibilidade. Quero com isto significar, consoante foi referido de manhã, que a inexecuibilidade mais não é do que a grande dificuldade em fazer aplicar uma medida, um despacho, uma decisão, um provimento, em sede de processo de jurisdição voluntária, a terminologia correta são os provimentos, não tanto decisões ou sentenças, mas a dificuldade prática que já tivemos aqui no debate de manhã em acreditar que as decisões sejam efetivamente execuíveis, que possam ser cumpridas. Não apenas as de afetos, porque ninguém pode impor o cumprimento de uma decisão que envolva afeto ou que envolva convívio, mas, sobretudo, aquelas em que caem na impunidade, porque não existem meios coercivos. Já vamos ver. A intervenção do advogado. Quanto à intervenção do Ministério Público, apenas em 2 linhas, é a nossa opinião que a intervenção do Ministério Público, sim, consiste no verdadeiro superior suporte do superior interesse da criança. Quando eu, como advogado, tenho ao meu lado um outro colega que entende que está a defender igualmente o superior interesse da criança, o que o representa, um de nós não pode estar certo, um de nós tem que estar errado se os interesses não forem absolutamente convergentes. Isto é, não é o meu colega que diz eu represento um dos progenitores e represento os interesses da criança, e eu do outro lado digo, eu cá também. Ok, um de nós não fala a verdade. Não há dúvida nenhuma que é uma questão polémica, mas do meu ponto de vista é o Ministério Público quem efetivamente representa o superior interesse da criança e é para isso que ele lá está no Tribunal. Coloca-se a questão que os colegas diziam há pouco ali a entrar, mas muitas vezes o Sr. Procurador não se encontra na audiência. O problema é vosso, requeiram a presença dele. Na diligência, concretamente na primeira conferência, na conferência de pais, requeiram, porque se o não fizerem, acaba a diligência e aquela irregularidade é sanada. Podem fazê-lo até por escrito ou no momento. Pedimos a presença do Procurador que esteja efetivamente presente naquele ato, porque é ele quem tutela o superior interesse da criança, numa visão equidistante e diferente de ambos os progenitores. Relativamente ainda à mediação familiar, não queria deixar aqui uma breve referência, que é uma ferramenta que o advogado também deve ter presente quando, no primeiro momento em que é diagnosticada a situação, o advogado pode perfeitamente sugerir. Se houver acordo, é que há aqui vários momentos e há aqui várias atitudes por parte dos progenitores. Se houver acordo entre ambos e se ambos tiverem disponibilidade, sugerir a mediação. Se for a tempo, se houver tempo. Neste caso, como sabemos, trata-se aqui de uma tentativa de acordo extrajudicial. Não existindo, nós temos aqui uma dificuldade prática acrescida. É que não existindo acordo nenhum e não indo a tempo, temos que ir para o Tribunal. Temos que requerer algo, temos que pedir medidas concretamente. O que acontece? Nós, em relação a esta questão da alienação parental, consoante referi no início, temos um problema. Ela não está definida, o conceito não existe do ponto de vista legal em Portugal. Existe apenas visto como uma perturbação, como uma prática, como algo que se traduz essencialmente na privação de convívio. Bom, nós temos, e eu não queria deixar de apresentar aqui, um exemplo do que se passa com o Brasil, que tem uma lei que refere ou que se dispõe sobre a alienação parental. Eu queria apenas referir-vos aqui 2 ou 3 aspectos desta lei, segundo a qual a alienação parental, e como o slide vai ficar disponível, é fácil para quem não tenha tido ainda acesso a esta lei depois aproveitar a leitura. Diz-nos aqui, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos progenitores, genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção dos vínculos com este. Vejam bem, do ponto de vista, digamos assim, da definição, contém cá praticamente tudo. No fundo é aquilo que nós, muitas vezes, em Portugal pensamos, era isto que fazia falta, é este o conceito, é isto, tem quase a totalidade daquilo que nós queremos levar ao Tribunal. Queremos diagnosticar estas situações e referi-las, muitas vezes por outras palavras, redondas, não tão conclusivas, em face do que aqui está.
pode ser aproveitado este conjunto de ideias. Pode também, e como exemplo, olhar-se para uma lei que diz quais são as formas exemplificativas de alienação parental, inclusivamente permite que, além destes atos, além destes factos que sejam verificados e demonstrados, ainda existem os atos assim declarados pelo juiz. Deixa que o próprio juiz, em caso, decrete efetivamente que há ali uma situação de alienação parental. E depois, a riqueza de toda esta situação resulta na possibilidade, reparem, de aplicação de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar os efeitos. Isto é muito específico, muito concreto. Como consequência, a atribuição à alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a efetiva conveniência da criança. Faz-nos lembrar um pouco o nosso artigo 1906, salvo erro, no número 7, que refere que deve ser dada, digamos assim, preferência na guarda, entenda-se, na residência, ao progenitor que mais promove o convívio, que mais é facilitador do contacto com da criança com o progenitor não guardião. Enfim, aqui já tínhamos um breve afloramento, mas não com esta intenção. Esta lei define a alienação parental, contém o rol exemplificativo das condutas caracterizadoras dessa alienação e, ao mesmo tempo, estabelece medidas coercitivas e sancionatórias. Imagine-se à distância a que nós nos encontramos neste momento, o magistrado não tem nenhuma base legal, porque esse enquadramento não existe. Não temos legislação específica e, portanto, corrigir situações ou comportamentos alienantes não pela via direta da lei, mas sim de acordo com a sensibilidade do magistrado. Existem normas, existem procedimentos subsidiariamente, isto é, muito indiretamente podem ser aplicados. Dentro do Código Civil, de acordo com as definições, digamos assim, do exercício conjunto, da verificação das responsabilidades parentais sejam exercidas conjuntamente, a violação desta norma, enfim, pode dar algumas consequências, mas muito remotas, muito indiretas, não é? Temos também, em relação ao OTM, enfim, a violação de normas que ali se contém. Enfim, nós conhecemos a dificuldade prática de decretar ou de fazer cumprir as medidas que o Tribunal estipulou. Finalmente, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo traz-nos uma noção essencial no artigo 3º, distingue o que é perigo do que é risco e impõe ali um conjunto de medidas. Não diz a necessidade de tomar medidas, não diz exatamente que medidas são essas. Sendo que se deve agir sempre no superior interesse da criança, nós temos aqui uma grande dificuldade, porque não estando este superior interesse da criança expressamente consagrado na lei, tal como, da mesma maneira, não existem critérios legais de atribuição de uma guarda, é ao juiz que compete sempre decidir, mas é ao advogado que compete apresentar um articulado de forma suficientemente clara, suficientemente consequente, como digo, sem textos, sem emotividades, sem gorduras processuais, alinhando factos e pedindo medidas concretas. Em relação à questão da Lei 61 de 2008, traz-nos a novidade do exercício conjunto das responsabilidades parentais. Há quem entenda que não regula a guarda deixou de existir. Eu entendo, de acordo com o estudo feito de alguns autores, aliás, do Dr. Paulo Guerra, que se encontra entre nós e que irá hoje conferenciar connosco também, utilizou uma expressão que é a guarda física com quem o filho reside habitualmente. É a mesma que eu tenho adotado. Continua a ter que se regular a guarda, no sentido que a lei diz que tem que se definir com quem o filho vai residir. E, nesse sentido, teremos que continuar a atribuir a guarda a algum deles. Quanto aos mecanismos que eu referi há pouco, que são indiretos em relação ao incumprimento daquilo que está decretado, enfim, temos o incumprimento, nós sabemos, 181 do OTM, que, quando muito, se refere a uma multa de 249,90 euros, mas é preciso que seja uma prática reiterada, culposa, etc. No caso concreto do Brasil, voltando aqui a um exemplo, há uma recente lei, que é de dezembro de 2014, que regula a guarda compartilhada, enfim, no fundo corresponde quase, mais ou menos, à regulação do exercício de responsabilidades parentais no nosso país, em que há uma norma que, a título de exemplo, diz assim, sob pena de multa de R$200 a R$500 por dia. Isto é pedagógico, é que aqui não há quem se atreva a não cumprir. Nós cá em Portugal, como sabemos, e vou-me dispensar de fazer comentários agora, deixamos para o debate, o incumprimento, o que quer que seja, reiterado, etc., leva muitos anos a ser julgado, a ser decidido, e quando é decidido, muitas vezes passa por uma mera admoestação. Nós sabemos que na prática dos tribunais o infrator não tem sido punido. O sinal que as decisões têm dado à sociedade é que o incumprimento, a grande maior parte das vezes, compensa, beneficia o infrator. Portanto, não há de ser por aqui que
que um progenitor alienante vai alguma vez alterar o seu comportamento. Não é seguramente pela via do 181. Condenação por litigância de má-fé, enfim, é só para alinhar um facto. Existe aqui a criminalização do rapto parental, subtração de menor reiterada, enfim. Carece aqui também do enquadramento, que nós sabemos que é dificilmente verificável. Está previsto, foi uma redação da nova lei 61 de 2008, mas também, como sabemos, não é por aqui nem pelo crime de desobediência que vamos conseguir corrigir comportamentos. Portanto, manipular e alterar a percepção e imagem do menor relativamente a outro progenitor, em lado algum, é punido. Também a doutora Sandra referiu hoje de manhã a possibilidade, enfim, de irmos pelo 180, as injúrias, a difamação do Código Penal, ou a denúncia caluniosa. Bom, mas não são normas especificamente direcionadas para a questão da correção deste tipo de comportamentos. Também não será por aí. Ou seja, chegamos a um vazio legal. Nós não temos entre nós uma forma, nem processual, nem a partir do que existe na lei substantiva, de alinhar um determinado tipo de comportamento previsível de procedimentos processuais. O processo é de natureza, enfim, como já sabemos, jurisdição voluntária. Os casos omissos são regulados pelo Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil foi aquilo que nós vimos. Temos o quê? Litigância de má-fé. No OTM, temos o quê? Incumprimentos. Pedir uma alteração em função do incumprimento. Sabemos que, na prática, não é a solução, até porque é uma solução que eu diria emprestada. Quanto à questão ainda, finalmente, do processo penal. Como nós já referimos há pouco, eu agora estou aqui a ultrapassar um pouco algumas normas que depois ficarão disponíveis no PowerPoint. Reparem que, tanto a subtração de menor como o crime de desobediência não estão direcionados para este tipo de problema. Não estão direcionados para um comportamento alienante. Subsidiariamente poderão ajudar, mas a previsão da norma, quando diz de modo repetido e injustificado, apenas nos vai dar origem, de acordo com o princípio contraditório, mais um sem número de articulados da outra parte. Porque, diferentemente do incumprimento, nós falamos só há dois articulados, uma petição, uma oposição, uma contestação, o que se quiser, e depois, se quisermos tomar posição outra vez sobre a matéria de exceção alegada pela outra parte, teremos que o fazer em audiência, não há um terceiro articulado. Aqui estamos a falar de processo penal. Por natureza e por definição vai levar algum tempo, tem uma fase de inquérito, há uma abertura de instrução, etc, etc. As situações consolidam-se no tempo. E muitas vezes, quando o impacto que este tipo de procedimentos penais tem sobre o processo de família e menores, numa concreta regulação ou alteração das responsabilidades parentais, já perdeu toda a atualidade. E quando se vai repercutir, digamos assim, numa decisão ou no conhecimento da matéria de facto, é sempre de uma forma muito mitigada. Portanto, continuamos sempre com o mesmo problema. Eu não tenho uma ferramenta, um instrumento que me permita abordar diretamente este assunto. Continuamos, mais uma vez, na via indireta. Continuamos, mais uma vez, à procura de uma resposta, de uma solução jurídica que não existe. Então, o advogado, voltamos atrás, onde tínhamos referido, atinge este determinado conhecimento, faz esta avaliação, formaliza e requer ao Tribunal uma medida. Que medida é que o advogado aqui pode pedir? O que é que o advogado concretamente vai peticionar ao Tribunal? Depois de articular e descrever e provar, tem que pensar em provar estas práticas alienantes, tem que preparar a prova. Que prova é que eu tenho? Que prova é que eu posso usar? Em primeiro lugar, as testemunhas. Atenção, esta questão não é a testemunha que me é indicada pelo meu cliente. Assim, eu tenho que saber se essa testemunha sabe o que sabe. Provavelmente a testemunha até sabe mais do que o meu cliente me está a transmitir. Este é um cuidado que temos que ter. Com o quê? Com o sentido, com o objetivo de fazer um articulado simples, sucinto, mas demonstrável, em que aqueles factos objetivamente colocados um a um sejam suficientemente claros e, ao mesmo tempo, suficientemente graves para que o juiz possa olhar para a nossa peça processual não como um desabafo, não como mais um comentário, não como uma porta aberta para a litigância, mas como algo objetivo que impõe, em nome do menor, um tratamento profundo e rápido da situação. Como sabem, nestes processos não é obrigatória a constituição de advogado. O principal problema que daqui decorre é que, em muitos casos, é a própria parte que vai ao Tribunal descrever as situações, elencar um conjunto de factos, repletos de emotividade. Até pode ter muita razão. O problema é que o juiz, na grande maior parte das vezes, aquilo é manuscrito até, nem vagar tem, nem possibilidade tem de ler aqueles documentos antes de uma conferência. Portanto, a falta de objetividade aqui
é o principal fator de prejuízo para o requerimento que nós temos que apresentar. Em segundo lugar, temos também, se for possível, que basear as nossas conclusões em relatórios. Os relatórios nós temos os habituais, relatórios sociais, que o juiz depois irá decretar, ou não, consoante, por vezes não é necessário, por vezes é. Devemos pedir relatórios de avaliação psicológica relativamente ao progenitor, concretamente, para a avaliação da personalidade ou das competências parentais. Enfim, a forma de redigir este relatório e a forma como ele será elaborado resulta aqui do PowerPoint, não é para nós fundamental. Fundamental, do meu ponto de vista, é que nas peças processuais, que eu na peça processual tenha feito uma abordagem tão objetiva quanto possível, por forma a que, se for necessário elaborar quesitos, eu os elabore a partir quase da minha peça processual. Porque uma das técnicas que nós devemos usar nessa objetividade é que, se eu detecto que a criança tem um determinado, déficit cognitivo, um déficit de desenvolvimento que é motivado por uma determinada conduta alienante, eu tenho que colocar os factos de modo a que, se eu pedir uma perícia, porque reparem, a peça processual vai acompanhar o pedido do Tribunal para o IML ou para qualquer outra entidade, vai instruído com um conjunto de elementos. E o mais importante é a peça processual. Portanto, eu nessa peça tenho que indicar, desde logo, factos que sejam por si suscetíveis de transmitir ao técnico, ao perito que vai avaliar, a situação que eu quero transmitir. Naturalmente que no final eu poderei indicar, quando requeiro uma perícia, indico os quesitos a que onde respondem os senhores peritos e justifico exatamente que perícia é que eu pretendo. Pode ser uma perícia, uma avaliação psicológica, mas também pode ser aqui uma avaliação em termos de psiquiatria, se houver uma patologia subjacente, por exemplo, um progenitor que em dado momento teve um internamento compulsivo, porque tem um determinado crise de ansiedade, sei lá. Eu tenho que ter factos e depois no final tenho que alinhar os quesitos que vão ter correspondência com a factualidade para que o perito possa fazer um trabalho. Uma outra solução que por vezes acontece é indicar desde logo qual é o perito, ou a entidade, ou o colégio a que eu gostaria de submeter, sei lá, por exemplo, o presidente do Colégio de Pedopsiquiatria da Ordem dos Médicos. Não sei quem seja, mas se eu pedir, vai direcionado, provavelmente é muito mais rápido do que estar depois a queixar-me que o IML levou um ano a fazer o relatório. Portanto, são tudo medidas que os advogados têm que ter presentes. Finalmente, em relação à questão dos relatórios ainda, nós, quando juntamos um relatório, temos de ter presente que o Tribunal não vai decidir no espaço curto, porque o Tribunal geralmente leva algum tempo a formar a sua própria opinião. O juiz não decreta as coisas com brevidade, a não ser que sejam efetivamente urgentes. E essas seguramente que ele as decretará, desde que esteja devidamente instruído. Às vezes os advogados queixam-se que demora muito, que há um grande atraso na decisão. Por vezes o juiz não está dotado de elementos suficientes para proferir uma decisão, ainda que provisória. Temos que ter em conta que, como eu referia de manhã, o Tribunal tem advogados, quando tem funcionários, tem juiz, tem procurador, tem os técnicos de Segurança Social, tem inclusivamente peritos, pode requisitar, digamos assim, a colaboração de um perito. Então, porquê é que não funciona? Continuamos com a mesma tese. Primeiro, porque não há instrumento legal bastante. Segundo, porque provavelmente cada um trabalha para o seu lado. E o advogado, quando está a redigir a peça processual, a grande parte das vezes não está a pensar no trabalho de quem está de lá para analisar. E, eventualmente, e no final também, se calhar, o Tribunal não dispõe dos meios sociais necessários para proceder de imediato. Tudo demora o seu tempo. O tempo dos tribunais é realmente um tempo lento. Nós queixamos-nos da falta de celeridade, sem dúvida. E queixamos também da falta de, digamos, correspondência entre aquilo que está decretado, aquilo que é decidido e aquilo que é a realidade do menor. Tudo isto é verdade. Isso será depois esclarecido no debate. Quanto à questão dos inquéritos, isto aqui não é a perícia, nós já vimos também, as perícias são, obviamente, decretadas depois pelo Tribunal. Depois de ser efetuada a perícia, há a utilização, digamos, do contraditório, a parte que requereu, ou mesmo que não requereu, obviamente, poderá sempre aqui, relativamente a este relatório, pedir esclarecimento, juntar outros elementos, até apresentar outros elementos de prova, tudo isto é viável. Sim, e é isto que nós temos que aproveitar dentro da estrutura processual que temos, que é com que temos que viver neste momento. Como referi, resulta claro que síndrome, nós chamamos de síndrome da alienação parental, é apenas um rótulo, o enquadramento legal não existe e, neste sentido, os advogados têm aqui um trabalho acrescido. Relativamente a questões como a demora na decisão, que nós também abordamos, há que compreender duas coisas. É bem verdade
e alguns desabafos foram aqui feitos hoje durante a manhã, que há processos em que o Tribunal inexplicavelmente leva tempo demais a decidir. Recordo-me de apenas 3 casos como exemplo, que recentemente passaram pelo escritório, que podem ser comentados do ponto de vista da experiência de um advogado, que é o caso, em que uma regulação de responsabilidades parentais que deve ocorrer na sequência de um regime alternado de guarda de 15 dias, que deveria acontecer em 31 de agosto, no final de férias, para que aquela criança iniciasse o período escolar o primeiro ano, simplesmente não houve despacho. E na ausência de despacho, a mãe pega na criança e coloca-a na escola a 400 km de distância da residência. No período que lhe competia a ela, a criança não voltou ao pai. Bom, foram feitos os requerimentos todos eles, enfim, primeiro que fosse atribuída a natureza ao processo, relatar a situação, etc. O despacho é proferido no último dia, antes de entrarmos em férias judiciais. Não atribui natureza ao processo, tem 2 parágrafos, e num dos parágrafos estabelece regimes de visita como este. Uma vez estamos, enfim, o pressuposto é este, uma vez estamos perante uma situação consolidada em que a criança já está há 3 meses, embora a mãe não tenha cumprido nem o acordo anterior, nem aquilo que da lei resulta, que é, designadamente, o exercício das responsabilidades parentais tem que ser em conjunto. Ela unilateralmente coloca a criança numa escola com a oposição do pai. Portanto, reparem, é o que nós falámos há pouco, o 1906, e o incumprimento dele não dá em nada benefício do infrator. O juiz diz, bom, tendo em conta a situação de facto está consolidada, a criança leva 3 meses de aulas, não vamos deslocalizar outra vez para Lisboa, deixe lá estar onde está, olhe, paciência. E depois a distância à realidade é que, provavelmente, e no caso concreto, vem decretar um regime de visita residual para o pai, entre os quais a visita de véspera de Natal, 24 para 25, o pai ia buscar às 13 e devolvia no dia 25 às 13. Isto é profundamente verdade, isto conota apenas a distanciação profunda que existe do despacho judicial em relação à realidade. Estamos a falar em 400 km vezes 2 são 800 km, para o pai são 1.600 km, num prazo de 24 horas. Este é um exemplo. Portanto, de facto, não funciona bem, muitas vezes por falta de razoabilidade de quem decide, ou porque está tão pressionado que não tem tempo para analisar casuisticamente a melhor solução. É evidente que, nestes casos, já não está aqui em causa a lentidão, está em causa, muitas vezes, uma deficiência. Essa deficiência, que nós referimos também hoje de manhã, e a utilização de critérios variáveis de juiz para juiz, não significam que estas situações de alienação parental, ou o que se queira chamar, sejam dados irreversíveis. Compete ao advogado sempre, uma vez mais, em face destas situações, como dizíamos hoje de manhã, não baixar os braços e resolvê-las sempre até ao limite, através daquilo que existe nos processos de jurisdição voluntária, que são exatamente a possibilidade de revogar, de alterar decisões anteriores. Porque tem esta particularidade, as decisões têm rodas, nós podemos alterar a decisão. E não raramente e muitas vezes os magistrados decidem, por vezes, com algum afastamento em relação à realidade. Talvez porque não tenham tempo. Aqui não havia saneadores, aqui não havia possibilidade de proferir despachos, havia muitas conferências pessoais. Há muitas conferências, o magistrado muitas vezes não tem disponibilidade para conseguir despachar e conhecer a fundo todas as matérias. O problema não é esse. O problema é que nós, que representamos os destinatários da justiça e o destinatário da decisão, temos que continuar a utilizar todos os meios ao nosso alcance e, sobretudo, neste caso, em especial, uma vez que não há uma tramitação específica própria, apenas a vinculação do advogado ao cumprimento dos tais 10 dias de prazo para qualquer que seja a medida, não é? Nós temos sempre 10 dias, situação que aos outros operadores não se coloca, a única alternativa é esta, é efetivamente utilizar articulados simples, objetivos, práticos e, sobretudo, que sejam demonstráveis. Finalmente, para concluir, a necessidade de ouvir a criança também já foi tratada aqui hoje de manhã e eu vou então aqui abreviar, porque estou muito em cima já do meu período e, portanto, em relação à necessidade de ouvir a criança, não temos qualquer sombra de dúvida neste momento que ela é fundamental, inclusivamente, e é para ser requerida. E, claro, depende dos critérios que já analisámos, da idade, da maturidade, do facto da declaração da criança ser livre e esclarecida. E também não perder de vista que, consoante referimos, deverá ser eventualmente requerido que a inquirição da criança seja acompanhada, por que não, por técnico especializado para auxiliar e orientar a entrevista. Por que não? O 147 da OTM permite exatamente isso. O juiz pode-se fazer assessorar e nós, advogados, temos a obrigação de fazer tal sugestão. E, portanto, é nesse sentido que o trabalho do advogado aqui está
é muito vasto, é muito extenso, mas nunca pode perder de vista a objetividade, utilizando todas estas ferramentas que eu acabei de referir. No mais, iremos analisar no debate, sendo certo que as notícias que nós temos, digamos assim, atualmente, da forma como os tribunais estão a decidir, são, de um modo geral, ainda de uma fraca ou reduzida sensibilidade para este fenómeno da alienação parental, seja isso o que ele for, seja uma perturbação, seja uma patologia. Mas a questão é esta: enquanto não é definido como patologia e aceito como patologia, não há norma legal. Enquanto não há norma legal, não quer dizer que o fenómeno não exista. E enquanto se empurra a solução por via da legislação, as crianças, os destinatários últimos deste tipo de soluções que nós procuramos, continuarão a sofrer. E quanto mais tarde esta legislação surgir, maiores vão ser os danos. É esta a mensagem que procuramos aqui passar. Muito obrigado a todos.